A grande lacuna da Bíblia. Você que é evangélico ou católico, por acaso, você já percebeu que do Antigo Testamento para o Novo Testamento há um lapso temporal gigante? Um longo período sem nenhum livro bíblico. Nunca reparou, não? Ao final do Antigo Testamento, ainda havia o povo hebreu. E imediatamente, quando começa o Novo Testamento, já era Cisjordânia, Palestina, áreas dominadas por Roma, pelo Império Romano. Essa grande lacuna de mais de 200 anos foi justamente o período de dominação greco-romana. Foi quando o Império se apoderou de praticamente toda a região. Egito, Israel, a antiga Babilônia, Pérsia. Nesse período de dominação, ocorreu um evento chamado Septuaginta, onde sacerdotes pegaram os livros que formavam a Bíblia. Não formavam a Bíblia. Cada sacerdote tinha a sua biblioteca particular de livros de pedra, argila, couro. E após a destruição da Biblioteca de Alexandria, que era um dos grandes tesouros da humanidade no passado, continha tanta coisa ali, gente, mas a humanidade vai lá e destrói. A perversidade intelectual da humanidade é absurda. E aí destruíram a Biblioteca de Alexandria, que continha livros que escreviam, reescreviam ou explicavam de forma inequívoca a origem da humanidade. E não tinha nada a ver com nenhum Deus criar a humanidade, não. Livros de alquimia, esoterismo, medicina. Quando descobriram a biblioteca de Assurbanipal, alguns resquícios de documentos tratavam da grandiosidade intelectual da grande biblioteca de Alexandria. Até mesmo Cleópatra tinha um monte de livros catalogados na biblioteca de Alexandria. E essa Septuaginta pegou esses livros espalhados de profetas hebraicos e criou ali a Bíblia. Traduzindo para o grego koiné. Antes disso não existia uma Bíblia, não. Os hebreus não tinham cada um a sua Bíblia em casa, não. Retardado, faz curva sem fazer seta. É um corno mesmo. A mulher dele não deve ter dado para ele essa noite, porque já gastou as energias com um nego pirocudo. A cara de pamonha aí. Retardado demais. Mas voltemos ao assunto em questão aqui. Daí fizeram a tradução para o grego koiné. E no Novo Testamento, quando temos as figuras daqueles sacerdotes, ou seja, o sinédrio judeu, essas pessoas tinham acesso a esses livros. A Bíblia, já a Bíblia Vulgata, já. Mas a população em geral, não. Essas pessoas eram ensinadas nesses templos. A liberdade intelectual não existia. Apenas algumas pessoas dominavam o conhecimento litúrgico. A grande ralé, a massa, só aprendia o que os sacerdotes ensinavam nos templos e sinagogas. Hoje, as pessoas se dão ao luxo de poder ir a uma loja de artigos religiosos e comprar a sua Bíblia. Lá atrás não era assim, não. E nesse período, essa grande lacuna, vazia, sem nenhum tipo de história bíblica, com a dominação romana,
Não houve mais aquela figura dos profetas, dos líderes do povo. Tudo era ditado por Roma. As últimas e poucas menções proféticas da Bíblia do Antigo Testamento tem a ver com o profeta Jeremias, quando ele faz alusão à vinda de um Messias. Na verdade, se vocês forem olhar os Salmos de Davi, se eu não me engano é o 90, tem um lá que descreve lá sobre a passagem de um Messias, que ele seria crucificado, que repartiriam suas roupas, essas coisas. Ou seja, um manual de instruções para alguém que quisesse ser um Messias, né? Tá bom. Mas as últimas e poucas citações que temos são do profeta Jeremias e um caso de um pregador chamado Jonas, que teria sido engolido por um peixe e ficou 3 dias sem oxigênio, né? Tá. E ele não foi digerido. Nossa, dureza. Dureza. A Bíblia é repleta de lendas, gente. Mas até mesmo no Novo Testamento, quando numa das provações os fariseus tentaram o Jesus, ele disse que nenhum sinal ia ser dado a não ser o do profeta Jonas. Isso já fazendo uma alusão a um grande período em que não houve escrita, né, por parte dos hebreus. Não houve nada do tipo livros para completar a Bíblia. Foi realmente um grande lapso temporal e coincidiu realmente com essa Septuaginta, que era uma reunião de vários sacerdotes, e eles se uniram para poder compilar um livro que seria a Bíblia, que passou a ser o livro da lei. Até então, cada sacerdote tinha o seu. E o pior, viu? Várias versões diferentes de um mesmo livro. Vamos supor que tem aqui ó, um profeta Paulão, um Pedrão, o Josézão e o Tristão. Cada um teria o seu próprio conjunto de livros da lei. E um copiava do outro assim na pedra, e ia copiando, mudava algumas palavras ali. Daí quando se compilou para o grego koiné dessa Septuaginta e criou-se a Bíblia, aí começou a haver uma única versão. Vocês já viram aquela brincadeirinha que se chama telefone sem fio, né? Funciona assim. Coloca-se em linha várias pessoas e uma começa a brincadeira. Por exemplo, tem cocô na batata. Aí o outro passa pra frente uma coisa parecida com dei um triplo mortal escarpada. A terceira, eu não tô entendendo nada. Desde o começo da mensagem até lá na frente, essa mensagem sofre alterações absurdas. Se não, vejamos uma história do tipo: Balaão estava em cima de uma jumenta, ela se recusou a andar. E Balaão bateu nela algumas vezes. Olhando a expressão, parecia que ela queria dizer algo a ele, de tão triste que ela estava apanhando de Balaão. Aí vai passando, aí de repente alguém tem uma ideia do tipo: vamos mudar isso aqui. O Balaão bateu na jumenta, aí ela foi e perguntou pra ele por que ele estava batendo nela. Nossa, aí ficou mais da hora, hein, gente? É assim que começaram as lendas da Bíblia, gente. Foi assim que começou tudo. São histórias muito absurdas, igual a história do Sansão, por exemplo. Então quer dizer que se cortar o cabelo perde a força. Dureza. Os cabelos são natureza morta. São cepas de ceramidas. Elas não se relacionam com a força muscular. É uma lenda. A Bíblia é repleta de fábulas. Muitas fábulas. E isso porque quanto mais empolgante a história ficar, mais seguidores serão conseguidos. Para se terem ideia, antes do Concílio de Nicéia, nem quaresma existia. E outra, antes da instituição do calendário gregoriano, onde decidiu-se que o ano 0 seria o nascimento de Jesus, inclusive é uma das
das falácias de pessoas religiosas é o seguinte: em que ano nós estamos, hein? Aí a pessoa fala 2023. Aí o religioso, depois de Cristo, não é? Claro. Volte lá no século 3 e diga para Gregório o Grande seguinte: não vou seguir esse calendário seu aí não. Vai lá e fala isso para ver o que ele ia fazer, juntamente com a força armada de Roma. Você ia ser queimado numa praça. É por isso que a religião prosperou, com esse tipo de fundamentação. Se ligaram ao braço armado. Quando a religião se junta aos governos, nós temos uma santa inquisição. É o estado de exceção, o totalitarismo. E é o que está acontecendo. É por isso que eu estou fazendo essas palestras acerca da Bíblia. Justamente por causa disso, porque tentaram utilizar o tribunal de exceção. Juntaram vários religiosos e denunciaram alguns vídeos específicos desse canal. E eu não costumo pregar o ateísmo não, mas depois dessa afronta, eu vou expor neste canal, que é um canal onde se preza o direito e livre expressão contido na Constituição Federal. E aí eu estou usando o meu próprio espaço para esclarecer os motivos de eu ser ateu. Eu sou antropólogo, especialista em povos antigos, e eu domino muito do assunto. Eu jamais poderia acreditar na Bíblia depois do que eu descobri, do que eu estudei, do que eu pesquisei. Então, tratemos dessa grande lacuna que coincide com a dominação greco-romana também no Egito. Eles destruíram a biblioteca de Alexandria num incêndio criminoso. E uma parte importante da história se perdeu ali. O fundamentalismo, o tribunal de exceção, a destruição histórica são marcas da humanidade. E é por isso que na Bíblia houve tanta guerra, porque os hebreus a princípio foram orientados por um Deus a criar guerra contra todo mundo que seguisse outros deuses. Astarte, Dagon, Baal, Cabor, ou Peor, que era o nome correto, Meleque, onde na Bíblia mudaram o nome do cara para Moloque, para fazer uma alusão a um espírito zombeteiro. Tá bom. Difícil. Tá bom. Então o motivo era só eles acreditarem em outros deuses, né? Pois é. Esse período da dominação, onde por vários séculos não houve atividade intelectual religiosa, quer dizer, atividade intelectual não, atividade teológica de intelectual não tem muito não, só lendas e absurdos. Mas esse período coincide com uma dominação greco-romana, e essa Septuaginta compilou esses livros justamente para serem o livro da lei dos povos da Palestina e Cisjordânia. Onde era Israel? Para você ter ideia, no Novo Testamento Israel nem existe. Não existe mais Israel não, era Palestina. E inclusive o Jesus da Bíblia não nasceu em Israel não, nasceu na Palestina. E falava aramaico e não judaico. Pois é. Sabe, a carência de pesquisa conduz a erros absurdos, né? Conduz. E é por isso que hoje nós vemos pessoas saindo aí defendendo bandeira de Israel. A população que mora em Israel está contra o genocídio em Gaza. O mundo está contra o genocídio em Gaza. Mas se o Bolsonaro mandar as pessoas tatuarem a bandeira de Israel na testa, os seguidores fiéis dele vão tatuar. A carência de informação conduz à ignorância. A ignorância aliada a poder conduz à grande destruição. Ou por acaso vocês têm dúvidas que muitas pessoas no primeiro mandato votaram nele justamente porque acharam que iriam ganhar arma? Não vi ninguém ganhando arma em 4 anos. Eu tenho arma e eu não saio com a minha, eu não preciso. Não é isso que vai me tornar melhor, não. Em algumas situações, inclusive, de confusão, eu evitei pegar minha arma porque eu poderia atirar em alguém por causa de um motivo besta. Igual essa deputada Carla Zambelli. Ela tá para ser caçada, né? Tá para perder o mandato. Antes de ela começar o mandato, uma discussão na rua com um cara por causa de política, ela saiu perseguindo o cara com uma arma na mão, no meio da avenida, cheia de gente. Entrou dentro de um restaurante, parece, e mandou o cara deitar no chão, humilhando o cara ali, o cara implorando pela vida, por causa de uma discussãozinha de política. Aí, como ela estava armada, ela foi e quis mostrar que ela é uma semideusa,
que decide sobre a vida e a morte de alguém. Que absurdo. Essa é a anatomia política do detalhe, onde se junta fundamentalismo e acesso ao poder. E foi efetivamente o que aconteceu quando se compilou na Septuaginta os livros que formam a Bíblia. Daquele tempo, muitos outros livros existiam na Bíblia. Alguns deles foram retirados porque o clero romano não achou interessante. Livros, por exemplo, como o de Melquisedeque, que trata do diabo como o primeiro filho do Deus e o mais amado pelo Deus. Não é o Jesus o primogênito, não, é o diabo. O Jesus é o caçula. Tanto que no livro de Jó, ele ainda não era nascido. Os outros filhos e o diabo também estavam lá junto com Deus, mas o Jesus ainda não era nascido. Não. Bom, fato é que essa Septuaginta, ao fazer a tradução para o grego koiné, assim como destruíram a grande biblioteca de Alexandria, destruíram muitos livros originais. E nesses livros originais, isso é um consenso de todas as pessoas que já ocuparam o cargo de tradutor do Vaticano. Esses livros originais não tratam de Deus, não. Tratam de vitórias militares dos hebreus, mas não tratam de Deus. A Bíblia original não fala de Deus. O antigo tradutor do Vaticano, o Mauro Biglino, quando eu estudei com ele sobre o hebraico arcaico pré-exílico, que ele era o maior conhecedor do assunto, também era unânime em afirmar que os livros que estão na biblioteca secreta do Vaticano, o que sobrou, que não foi destruído pela Septuaginta, gente, Septuaginta que eu estou falando é cerca de 2.300 anos atrás, viu? Foi lá no século III AC que essa gente se reuniu. Foi na época em que Alexandre o Grande fez a dominação do Egito, na época de Cleópatra. Todo mundo já teve acesso, em mais ou menos parte, a essa história, né? Mesmo por algum programa, por exemplo, o Chapolin, onde tinha lá a Cleópatra, aí o Júlio César, o Alexandre, essa parada toda. Aquilo ali, uma influência de Roma em toda a região. E aí os profetas foram proibidos de escrever coisas. Apenas o que os sacerdotes escreviam poderia ser seguido pelo povo. Isso porque havia dominação militar na região. Esses povos passaram a ser dominados pelo Império Romano. E seria uma dissidência, uma espécie de motim, revolta, que houvesse algum tipo de doutrinação. E é por isso que na Bíblia não tem muita coisa depois de Jeremias não, viu? É um período obscuro, muito obscuro. Onde nada poderia ser escrito sem passar pelo crivo dos sacerdotes, porque isso era considerado uma tentativa de revolução. É isso, uma grande lacuna, um período sem nenhum tipo de atividade, em que, na época de Jeremias, ainda existia Israel e Judá. Imediatamente após, já começa o Novo Testamento, e já não existe Israel e Judá. Apenas a Palestina, região da Cisjordânia, ocupada por povos judeus. E sequer os filisteus existiam mais.